No vasto e implacável deserto do Velho Oeste, onde o horizonte se perde em poeira e sol ardente, dois cowboys cavalgavam lado a lado havia anos. Eram mais do que simples parceiros de estrada. Eram irmãos de alma, unidos por batalhas travadas, noites de frio compartilhadas e segredos que apenas a solidão da fronteira conhecia. Um deles, Thomas Reed, era conhecido pela coragem inabalável e pelo olhar firme que nunca recuava diante de um desafio. O outro, Elijah Moore, tinha o espírito mais leve, um sorriso fácil que escondia a dor de uma vida marcada por perdas, mas que sempre iluminava os momentos mais sombrios. Juntos, eram inseparáveis. Passaram por cidades que os rejeitaram, por vilas que os aclamaram como heróis, e por desertos onde apenas a confiança mútua os manteve vivos. Quando a fome batia, dividiam o último pedaço de pão. Quando a bala inimiga cortava o silêncio, um cobria as costas do outro sem hesitar. No Oeste, onde a lei era frágil e a traição comum, eles eram a exceção. Dois homens que encontraram na amizade a única certeza em meio ao caos. Nas tavernas, eram chamados de a dupla da estrada sem fim. E embora muitos se perguntassem de onde vinham ou qual destino buscavam, nenhum dos dois se preocupava em responder. Não precisavam de títulos, nem de glória. O que tinham bastava: a estrada, os cavalos, o vento batendo no rosto e a segurança de que, acontecesse o que fosse, nunca estariam sozinhos. Mas o Velho Oeste nunca deixava que a paz durasse muito. O destino, sempre cruel, já preparava o golpe que poria à prova essa irmandade. E quando a sombra da prisão caiu sobre Elijah, os dois descobririam que nem toda lealdade consegue escapar do preço imposto pelo Oeste. Foi numa manhã abafada, quando o calor parecia colar o suor à pele, que a dupla foi surpreendida. Eles haviam parado em uma cidade vizinha chamada Dry Creek, um daqueles povoados que se erguiam em torno de uma estação de trem e sobreviviam pela movimentação de mercadores e viajantes. Mas diferente de outras cidades, Dry Creek não era apenas severa. Era governada por um xerife conhecido por sua crueldade e por manter negócios obscuros com caçadores de recompensa. Thomas e Elijah entraram no salão em busca de descanso, como tantas outras vezes. Tomaram café amargo, trocaram poucas palavras e o ambiente parecia tranquilo. Até que portas se abriram de repente e homens armados, liderados pelo xerife, apontaram suas armas diretamente para Elijah. A acusação veio fria, sem chance de defesa. Ele estaria envolvido em um assalto ocorrido semanas antes, uma mentira montada às pressas para justificar a captura. Thomas tentou intervir, mas logo percebeu os olhares em volta. Todos na cidade sabiam que Elijah não teria saída. O xerife queria exibir força, e qualquer resistência terminaria em sangue. Elijah foi algemado e arrastado pelas ruas poeirentas, sob o olhar curioso dos moradores, que nada fizeram para impedir. No Oeste, a justiça raramente era justa, e a vida de um homem podia ser decidida pelo tilintar das moedas pagas em segredo. A cela da prisão de Dry Creek era um quadrado escuro, úmido, com grades enferrujadas que cheiravam a ferrugem e desespero. Elijah, que sempre fora o mais sorridente da dupla, sentou-se num canto, os olhos baixos, o silêncio pesado. Thomas, do lado de fora, observava, mas não podia entrar. Aquele silêncio era pior do que qualquer palavra. Era a aceitação de que o Velho Oeste não perdoava, nem poupava. Naquela noite, Thomas caminhou sozinho pelas ruas desertas da cidade. O som distante do trem, cortando o horizonte, parecia zombar de sua impotência. Ele sabia que Elijah não sobreviveria a um julgamento em Dry Creek. Não haveria juiz imparcial, não haveria defesa. Ou seu companheiro seria enforcado em praça pública, ou seria entregue como prêmio aos caçadores de recompensa. Em ambos os casos, a amizade deles estava condenada. E foi nesse silêncio que Thomas tomou a decisão. Se Elijah não podia escapar pela lei, então ele escaparia pela força. Thomas não era homem de palavras, mas de decisões.
Naquela noite, sentado sozinho no quarto barato de uma pensão em Dry Creek, ele riscou um fósforo e acendeu uma lamparina, espalhando uma luz fraca sobre a mesa. Diante dele, um pedaço de papel rasgado do livro de registros da estalagem se transformava em mapa improvisado. Com traços rápidos e pouco precisos, desenhou as ruas da cidade, a posição da prisão, as janelas laterais, a porta dos fundos e o beco escuro por onde poderia escapar. Não tinha aliados, não tinha ajuda. O xerife era temido demais e ninguém ousaria arriscar-se por Elijah. Thomas sabia que seria só ele contra toda a cidade. E ainda assim, a lealdade falava mais alto que o medo. Elijah não era apenas um parceiro de estrada. Era a lembrança viva de que, no Oeste, ainda podia existir confiança. E ele não deixaria essa lembrança morrer atrás das grades de Dry Creek. Durante dias, Thomas observou os movimentos da cidade em silêncio. Descobriu que 2 guardas patrulhavam a prisão à noite, sempre alternando turnos. O xerife, preguiçoso e arrogante, preferia dormir cedo, deixando seus homens cuidarem do resto. Aprendeu também que o trem noturno passava sempre às 2 da manhã, momento em que os sons da locomotiva abafariam qualquer disparo ou grito. Era nesse detalhe que ele apostaria. Comprou pólvora em pequenas quantidades, espalhando-as em frascos escondidos sob a sela de seu cavalo. Carregou a Colt com as últimas balas que possuía e verificou cada cartucho como quem confere a própria vida. Preparou 2 montarias, a sua e a de Elijah, que esperava reencontrar livre. E na calada da noite, respirou fundo diante da prisão iluminada por tochas, o coração batendo no mesmo ritmo dos cascos de seu cavalo inquieto. O plano era simples, mas arriscado demais. Explodir a fechadura dos fundos, entrar rápido e sair ainda mais rápido, antes que toda a cidade despertasse. Não havia margem para erro. Se fosse pego, morreria ao lado do amigo, mas jamais carregaria o peso de ter deixado Elijah apodrecer numa cela injusta. E assim, enquanto a lua cheia iluminava Dry Creek e o apito do trem começava a ecoar ao longe, Thomas ajeitou o chapéu, respirou fundo e murmurou para si mesmo: "É agora ou nunca." O silêncio de Dry Creek foi quebrado por uma explosão seca. A fechadura enferrujada da porta dos fundos da prisão voou em estilhaços e a fumaça rapidamente se espalhou pelo corredor estreito. Os 2 guardas, pegos de surpresa, mal tiveram tempo de reagir. Um caiu inconsciente com o golpe certeiro do cabo da Colt de Thomas. O outro foi derrubado contra a parede, antes que pudesse sacar a arma. Em segundos, Thomas avançou até a cela onde Elijah estava encolhido no canto. "Pensei que não viria", murmurou Elijah, com um sorriso cansado nos lábios. Eu disse que nunca ia deixar você para trás", respondeu Thomas, arrebentando o cadeado com uma pancada forte. Os 2 correram pelo corredor tomado pela fumaça, tropeçando em tábuas soltas e ouvindo os primeiros gritos ecoarem do lado de fora. A cidade começava a despertar e o som de botas apressadas já batia contra o chão de madeira das calçadas. Quando saíram para a rua lateral, os cavalos estavam prontos, nervosos e relinchando diante do cheiro de pólvora. "Monte rápido", ordenou Thomas, ajudando Elijah a subir na cela. O apito do trem cortou o ar e o timing foi perfeito. Enquanto a locomotiva avançava barulhenta pela linha de ferro ao lado da cidade, os disparos começaram. Balas ricocheteavam nas paredes de madeira, estilhaçando janelas e derrubando placas. Mas o som era engolido pelo barulho metálico das rodas de ferro contra os trilhos. A escuridão da madrugada, misturada à fumaça da explosão, criava uma cortina que os ajudava a desaparecer. Eles cavalgavam lado a lado, os cascos martelando a terra como trovões, enquanto atrás deles a cidade inteira parecia levantar armas. Lanternas se acendiam, cães latiam, e os caçadores de recompensa já montavam em seus cavalos para iniciar a perseguição. A fuga havia começado, e não havia como voltar atrás. Thomas olhou de relance para Elijah. Seu amigo sorria, apesar do suor e da tensão. Era como se, por um instante,
estivessem de volta às estradas que conheciam tão bem. Dois companheiros contra o mundo. Mas ambos sabiam que a caçada só estava começando, e o Velho Oeste não perdoava homens que ousavam desafiar a lei e a ganância ao mesmo tempo. O deserto parecia nunca acabar, mas naquela noite cada quilômetro percorrido soava como um teste cruel. Thomas e Elijah cavalgavam lado a lado, o vento cortando o rosto e o som dos cascos ecoando como tambores de guerra. Atrás deles, o brilho das lanternas se multiplicava na escuridão. Primeiro, uma dúzia de cavaleiros, depois duas, depois tantas luzes que a noite parecia ter se transformado em dia. A caçada estava lançada, e a cidade inteira parecia ter se unido contra eles. Os caçadores de recompensa, homens acostumados à perseguição e à crueldade, misturavam-se aos oficiais da lei, que agora buscavam não justiça, mas glória. A cada curva das trilhas, os tiros ressoavam, fazendo faíscas saltarem das pedras e levantando poeira em volta dos fugitivos. O som do trem que partira de Dry Creek ainda ecoava distante, como se lembrasse que a linha de ferro seria sua última rota. Thomas conhecia a região melhor do que qualquer mapa, mas até ele sabia que as opções estavam se esgotando. O deserto os deixava expostos demais, e as colinas estreitas serviam de eco para cada disparo. Elijah, mesmo cansado e ainda enfraquecido pelos dias de prisão, mantinha o ritmo, sua expressão séria, como se entendesse que aquela fuga não teria um final simples. Depois de horas de corrida, o destino se mostrou inevitável: a Ponte de Ferro. Uma estrutura imensa, construída sobre um rio caudaloso que serpenteava entre cânions profundos. Era um caminho estreito, sem espaço para desvios. Uma armadilha natural. Se atravessassem, talvez tivessem chance. Mas se fossem encurralados ali, não haveria para onde escapar. Os caçadores sabiam disso, por isso aceleraram, fechando o cerco e empurrando a dupla em direção ao único destino possível. Do alto da ponte, já se via o reflexo da lua na água, revolta lá embaixo. Um lembrete cruel de que o Oeste sempre cobrava caro por cada escolha feita. Thomas olhou para Elijah, o coração pesado. A amizade que os unira por tantos anos agora seria posta à prova, diante da caçada mais implacável de suas vidas. E à medida que os homens de Vernon e os oficiais avançavam com gritos e disparos, ele percebeu que o desfecho daquela fuga não seria decidido pela velocidade dos cavalos, mas por um sacrifício. Os cascos dos cavalos soavam como trovões metálicos sobre a ponte de ferro. Cada passo reverberava pelo vazio, misturando-se ao rugido do rio que corria feroz lá embaixo. A lua iluminava a estrutura como se fosse palco de um julgamento, e o cerco se fechava. De um lado, Thomas e Elijah cavalgavam desesperados. Do outro, os caçadores de recompensa e a polícia surgiam em bloco, armas erguidas, gritos ecoando na noite. Não havia saída. Thomas puxou as rédeas, parando no meio da ponte, o peito arfando, os olhos varrendo a escuridão em busca de qualquer rota impossível. Elijah fez o mesmo, mas o silêncio entre eles dizia mais do que palavras. Estavam encurralados. Atrás, dezenas de rifles apontados. À frente, apenas a queda mortal até as águas que batiam violentas contra as pedras. "Foi uma boa estrada, irmão", disse Elijah, a voz calma, mas carregada de um peso que Thomas nunca ouvira antes. Thomas virou-se para ele, confuso, mas antes que pudesse responder, sentiu o empurrão. Elijah, com um gesto rápido e inesperado, lançou-o para fora da ponte. O mundo virou de cabeça para baixo, e Thomas apenas viu a lua se distorcer no reflexo da água antes de cair no rio. O impacto foi brutal, mas a corrente o arrastou para longe, engolindo-o antes que qualquer bala pudesse alcançá-lo. Acima, Elijah permaneceu firme. Sabia que não sobreviveria, mas também sabia que alguém precisava carregar a lembrança daquela noite. Ergueu-se no meio da ponte, encarando os caçadores e os oficiais que avançavam. Não puxou a arma, apenas abriu os braços, como se oferecesse o próprio corpo em troca de tempo.
Os disparos vieram em uníssono, iluminando a noite como relâmpagos. Elijah caiu de joelhos, depois de costas, seu corpo pesando sobre o ferro frio da ponte. O silêncio que se seguiu foi denso, quebrado apenas pelo rio que rugia lá embaixo, levando consigo não apenas Thomas, mas também o último eco da amizade que havia resistido a tudo. Para os homens que presenciaram a cena, aquilo não foi apenas uma execução, foi um sacrifício. Um ato tão inesperado que ficaria marcado nas memórias da cidade e ecoaria por gerações. O corpo de Elijah ficou estendido sobre a ponte até o amanhecer, testemunha silenciosa do preço pago naquela noite. Os caçadores e oficiais satisfeitos com a morte não se preocuparam em procurar pelo rio abaixo. Thomas, levado pela correnteza, emergiu muito além das vistas deles, ferido, exausto, mas vivo, salvo pelo sacrifício do amigo que escolhera ficar. Durante dias, Thomas vagou sem rumo. O rosto de Elijah o perseguia em cada sombra, e o som dos disparos ainda ecoava em sua mente como uma maldição. Ele sabia que havia sobrevivido não por força própria, mas porque alguém lhe dera a própria vida em troca da sua. E esse peso o acompanharia por toda a estrada que restava. Com o tempo, os moradores de Dry Creek e das cidades vizinhas começaram a falar sobre a noite da ponte. Alguns diziam que Elijah traiu o companheiro, empurrando-o para a morte. Outros contavam que o gesto foi de pura lealdade, um sacrifício para que pelo menos um deles sobrevivesse. A verdade se perdeu entre rumores, mas a lenda cresceu, como sempre acontece no Velho Oeste. A ponte de ferro, antes apenas passagem para o trem, ganhou um novo significado. Viajantes que cruzavam por ali afirmavam sentir um arrepio na espinha, como se ainda houvesse um homem de pé no meio da estrutura, braços abertos, desafiando o mundo. Alguns juravam ouvir disparos ao longe em noites de lua cheia. Outros diziam ver uma silhueta solitária, olhando para as águas revoltas, guardando o segredo da amizade e do sacrifício. Thomas nunca mais falou sobre aquela noite. Tornou-se um andarilho sem destino, carregando no olhar a sombra do que vivera. Mas sua dável história e a de Elijah nunca se perderam. E até hoje, quem atravessa a ponte sabe, ali não é apenas ferro e madeira. É um altar, marcado pela lealdade e pela dor. A lenda de dois cowboys que desafiaram a lei, o destino e a própria morte, e que transformaram a ponte em símbolo eterno da mais temida verdade do Velho Oeste. Nem sempre a estrada é longa o bastante para dois.